motores aqui. Já tá indo, começar para vocês quiserem. Ah, eu começo testando, você pode começar, velho. 1, 2, 3 e já! Olá a todos os professores da Rede Estadual de Ensino, da Diretoria Regional de Itapetininga. Estamos aqui com esse novo formato do nosso ATPC e hoje eu, o PEC Luiz Fernando Vale, junto com Bruno Matsumoto, estaremos aqui conversando sobre a questão da decolonialidade e a educação antirracista, né? Buscar esse tema assim para ver essa ligação, né? Estamos aí perto do dia 20 de novembro, né? E várias escolas vão estar fazendo algum evento e vamos discutir essa educação além desses eventos. Comigo estará aqui o outro técnico também, Bruno, se apresente. Ok, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo esse vídeo, né? Depende do horário. Eu sou o PEC, aqui de Ciências Humanas, na área de Filosofia, da Diretoria de Ensino, e como o colega Vale já nos apresentou aqui, estamos dentro da trilha antirracista. Lembrando que esse ano já tivemos informações importantes, orientações técnicas aqui na Diretoria de Ensino, né? Tivemos um primeiro momento com coordenadores e professores de História, Isso. E um segundo momento com coordenadores e professores da sala de leitura. Então a gente tem certeza que as escolas já desenvolveram muito esse tema, né? Um tema muito caro, muito importante, né? E sempre, como a gente diz e afirma, um tema transversal, que ao mesmo tempo que não pertence a uma disciplina específica, pertence a todas as áreas do conhecimento, né? Então a gente, nesse momento, vai tentar trazer uma reflexão para aprimorar ainda mais o olhar de vocês dentro da trilha antirracista, né? Já, como o Vale já bem colocou, com foco aí no mês de novembro, né? Traz uma data muito importante, que é da consciência negra, ok? Então, vamos lá para esse dia de trabalho. Beleza, Bruno. Então, a gente começar assim, esse nosso bate-papo aqui, nesse nosso novo formato de ATPC, né? Tentar fazer uma coisa assim mais dinâmica, né? Para ver se as pessoas participam junto conosco também. A gente tem que entender primeiro, né, a diferença de ter uma educação contra o racismo e uma educação antirracista. Perfeito. Ou seja, vamos dar um exemplo assim bem básico, né? Uma educação contra o racismo. Chegamos lá no dia 19 de abril, ou 20 de novembro, penduramos cartazes, né? Vamos preservar os nossos indígenas, diga não ao racismo, somos todos iguais. E no dia 20 de abril e depois do dia 21 de novembro, acabou. Certo. Então a gente só foi contra, naquele momento específico. E dentro da educação antirracista, a gente tem que pensar no quê? Como o Bruno aqui já citou, né? Que é o quê? Um tema transversal. Então ele pode passar por diversas disciplinas, né? E aí que entra essa questão que a gente está querendo trazer, né? Da decolonialidade, né? Sim. Você poderia estar falando sobre o que seria essa questão? Eu acho, não penso, né? Pensando que esse novo modo do podcast, né? Vai ser tentar trazer, dessa forma mais informal do diálogo, uma experiência nova, vamos construindo, né? A partir um do outro, né? Para quem está nos assistindo nesse momento, está percebendo a informalidade desse momento, né? Mas o Vale você trouxe questões muito importantes. Quando a gente volta, né? Lá para as resoluções de 2003, né, 2008, Isso. Que já apontam já esse momento ele não traz esse conceito antirracista, né? Não. Mas a gente traz pegar a Constituição de 88, né? Ela já né? discute esse tema, ou seja, uma luta dos movimentos negros. Para quê? Para que seja reconhecida a luta dos negros para a construção do país. Perfeito. Então, isso é o quê? A gente mudar esse viés que a história foi construída somente a partir do ponto de vista do branco, né? Então, aí quando você traz a ideia de que a construção da história, né, é uma coisa muito, cara, muito pesado, né? E você trouxe esse dilema, né? Ou uma luta antirracista, ou um dia contra o racismo. É claro que a gente observa, né, não em todas as escolas, mas existe uma cultura assim, apenas do cartaz, né? Ou apenas de um dia específico, como se fosse uma data ali que geraria um propósito quase milagroso, né? Que naquele único evento aconteceria toda
um esclarecimento, uma conscientização, uma tomada de consciência, né, vamos chamar assim, de toda uma comunidade. Mas como você coloca como um problema histórico, então é algo muito além, que tem uma profundidade muito maior. Então, esse único dia, ele não é suficiente, né? Ele acaba até podendo gerar uma problematização até inversa, né? Como aquele momento, aquele dia alienígena que chega na escola, alienígena porque é estranho, não pertence à escola, não pertence aos processos, não foram trabalhados durante o currículo, né? Né? Não foi pensado dentro de um raciocínio para chegar na alguns professores vai falar assim, né? É. Mas está mudando todo o meu conteúdo. Exato, por isso alienígena. É isso mesmo. Está mudando minha programação, está fazendo eu parar a habilidade que eu estou trabalhando, a competência. Exatamente. TAP, está chegando no Saresp, Exato. né? Eu tenho ações da gestão integrada a cumprir. Exato. Eu tenho meu programa de ação, eu tenho PIAF, né? Para as escolas de ensino integral, né? Obviamente. Sim. Então, para que não seja esse dia alienígena exterior, né? Que chega ali e acaba gerando o quê? Né? Esse descontentamento, tipo um descontentamento, né? Vou parar meu trabalho, né? Eu preciso entender a luta antirracista como um processo curricular contínuo, né? Diário, né? Planejado, esclarecido, planejado, né? De forma recorrente, que esteja em todos os planos da escola, né? Desde o projeto político-pedagógico, né? Uma luta antirracista, desde um plano de ação de uma escola, no programa de ação, no PIAF, né? Quando o professor se vê como protagonista, se desenvolve essa competência, quando ele vai conhecer o outro na sua individualidade, passa por uma questão racial, né? A questão racial pode ser um impeditivo de conhecer o outro, né? Exato. Então tem que pensar em qualquer momento, dentro de uma integral ou numa regular. Né? Até também desde os anos iniciais, já pensar desde os anos iniciais até o ensino médio, né? Isso. Ou seja, por que desde os anos iniciais? Você pode pensar assim, né? Pô, mas as crianças, elas não têm um preconceito. Tem essa visão, né? Que a criança... Eu acredito também que as crianças não têm um preconceito, elas vão construir com o tempo. Ou seja, como diria um professor meu da faculdade, né? Nós somos 99% cultura e apenas 1% genética. Okay. E como dizem, ninguém nasce racista, se torna racista. Se torna racista com o passar do tempo, com a cultura que ele vai convivendo, com as coisas que ele vai observando. Então, a gente tem que começar desde cedo o quê? A mostrar para ele que o outro existe. Ou seja, usando bem a palavra, né? Quando a gente fala estrangeiro. Estrangeiro vem de quê? Vem de estranho, que é o outro. Então, as pessoas dentro da própria nação, às vezes, se tornam esse estrangeiro, ou seja, o estranho. É o eu que não está na sua própria casa, né? É dispensado da sua própria casa. Sim, aí ele se torna o outro. E na escola ele convive com essas diversidades. Uma hora ele vai se perguntar sobre isso. Sim. Principalmente quando ele se deparar com essas questões assim dentro do preconceito. Como ele vai lidar com isso quando ele ouvir uma piada racista? Sim. Ele vai dar risada ou ele vai repudiar? Perfeito. E vai dar uma risada ou repudiar. Mas quando tem essa ressignificação do outro, na verdade, porque o outro é sempre uma virtualidade, é algo que você imagina, né? É um imaginário, né? Sim. E se você não tem essa... Não é uma disposição, porque o seu olhar vai ser construído na escola, né? E a gente precisa desse currículo para compreender o outro, né? Sim. A gente precisa... É o que a gente discute muito nas nossas OTs, né? Que o racismo desumaniza, né? Você colocou muito bem, né? O bullying, ele fere, inferioriza, e o racismo desumaniza. E essa desumanização também acontece no meio do currículo, né? Quando não há a presença ali desse outro, né? Quando não há a história dos escravizados, né? Quando não há o conhecimento produzido no decorrer da história pelos escravizados, a literatura, a religião, né? Quando eu tiro, né, toda essa condição de ser que produz conhecimento, cultura, eu estou desumanizando, né? Então, o que é o outro na escola, né? É um ser a ser subjugado. Sim. Né? Você lembrou, falando disso, eu lembrei de usar uma licença poética aqui. Sim. De um grupo de rap aí, bem conhecido, né? Legal. Ele diz o quê, né? Atrasado eu estou um pouco, sim, eu acho. Mas seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Okay. Ou senão uma outra parte também que ele fala, né?
internet, videocassete, os carros loucos, atrasado eu estou um pouco. Quer dizer, o contrário, né? Ia começar com essa parte, né? Na qual meu povo não desenvolveu isso. Por quê? Porque eu estou atrasado. Entendi. E por que eu estou atrasado? Aí que a gente tem que entrar nessas questões. Perfeito. Que assim, né? O Bruno é descendente de asiático. Isso. Aí eu podia ouvir, assim, brincadeira, japonês, isso, aquilo, né? Aí fala assim, pô, mas o PlayStation que você joga foi inventado pelo meu povo. Ou seja, ele tem essa questão de orgulho. Ou seja, não que o asiático não sofra o racismo no Brasil, sofreu pra caramba também, assim como outros grupos estrangeiros, né? Só que eles chegaram já vindo com propósito, ou seja, árabes já eram comerciantes, os japoneses já tinha a questão do cultivo, inventivos. Já o africano ele foi retirado durante um período junto do processo de construção do país. E os indígenas já estavam aqui. Aí que a gente entra naquela questão que você fala da nau. Sim. E aí que a gente traz o conceito de decolonialidade, né? Isso. Que eu acho que é legal a gente pensar agora, você já citou no início, mas a gente retomar, inclusive foi trabalhado nas OTs que os professores vieram aqui, né? Exato. Quando a gente pensa no sentido clássico, histórico, de colonização, né? É mais no sentido político, de dominação, né? De expropriação de uma metrópole por uma colônia, né? A colonização, esse conceito mais histórico que a gente tem na escola, todo mundo passou pela escola, teve, né? Sim. Brasil, colônia de exploração, Portugal, né? A metrópole que explora. Mas o século XX traz uma nova percepção da colonização, né? Que é a colonialidade, né? Que é algo muito maior. Por quê? Porque não trata-se apenas de expropriar materialmente um povo, né? De dominar politicamente um povo, mas traz de uma transformação da subjetividade daquele que foi dominado. Como assim subjetividade? O dominado já não se ver, né? De não ter mais uma identidade, quer expropriar uma identidade, não é isso? Exato. Tirar uma religião, tirar uma língua, tirar uma história, não é isso? Seu modo de vestir, sua alimentação, sua estética, né? Se ver feio, né? Não se enquadrar. Então, a colonialidade é um conceito muito mais amplo, né? Do que a colonização que a gente tem dentro dos currículos, né? De história, por exemplo, ou sociologia, que discute essa colonização enquanto processo de dominação política, econômica, e não entra justamente na formação da identidade, que é o conceito de decolonialidade. Exato. Né? E colonialidade, perdão, e a decolonialidade, né? Eu me adiantando aqui, né? Decolonialidade É o resgate dessa... É justamente isso, como você colocou. Repensar quem são esses povos que tiveram as suas identidades, não é? Suprimidas, que tiveram suas identidades esmagadas, né? Apagadas. Aí entra esse conceito de epistemicídio, historicídio. Perfeito. E o que seriam esses conceitos, né? A gente pensar, né? Como assim? Epistemicídio. Sim. Vamos lá, conhecimento. Aí o conhecimento ele é apagado. Mas será que o Brasil seria Brasil se os africanos não tivessem feito o processo de mineração? Perfeito. As técnicas de mineração. Ou a economia indígena, a sobrevivência indígena, que seria impossível dos portugueses. Sim. Se eles não tivessem feito essa culturação, essa apropriação do modo de vida indígena, que é o conhecimento, né, Vlad? Quando podemos dizer assim, nos trópicos, né? O que os índios consumiam em si, né? O principal fonte de alimentação, a mandioca. Aqui não tinha trigo. Animais selvagens. Aqui não tinha trigo. Sim. Então, o que o português tem que fazer? Tem que se adaptar. Sim. Ou seja, não tem trigo, então, a gente tem uma raiz ali que dá para fazer como se fosse essa nossa farinha. E é uma forma para expansão, o português que expandir, ele precisa dessa mandioca, né? Sim. E ele precisa desse conhecimento do tratamento da mandioca também, né? Do cozimento, fazer a farinha. Transformar ela na tapioca. E isso apaga-se, né? Apaga-se. Aí vem o próprio milho mesmo, né? Ou seja, no primeiro lugar onde surge o milho é onde? Na América. Perfeito. Então é outra coisa que eles vão se adaptar, ou seja, com essa questão da alimentação, a batata. E a gente pega um caso específico de Itapetininga, né? A gente, quando pensa em Itapetininga, você pega aí os viajantes do século XIX, né?
passaram aqui, já no século XIX, eles dizem que já, em meados do século XIX, já não se via indígenas aqui. Porém, quando eles relatam que se come em Itapetininga do século XIX, é o milho. Sim. Né, que vem é a cultura indígena do milho. O prato típico daqui, né? O bolinho de... É o bolinho. Bolinho de frango. De frango, que vem dessa farinha de milho, que é indígena, né? Sim. E por que não a mandioca? Então é uma questão interessante. O milho, como acesso à terra era difícil nessa região, caro, né? Que é uma região de Cismaria, né? Sim. Né? Da capitania de São Vicente, né? O milho você colhe mais rápido do que a mandioca. Então, como as pessoas não tinham acesso à terra, elas aprendiam com o índio que o milho é possível ter mais acesso no menor tempo do que a mandioca. Então, não é a cultura indígena alimentar que possibilitou a ocupação dos de tapete. produtos aqui bem comercializado é o milho. Muito, a farinha lambari. Né? Algo da identidade local indígena. Né? Mas aí se torna folclórico, não é conhecimento, né? Pois é. Se torna um conhecimento menor, né? Aí é o epistemicídio, isso, né? Isso, aí entra na questão do epistemicídio, né? Ou seja, aí vamos valorizar quem fez somente o bolinho de frango. Isso. E não... É a farinha de milho. Sim, é a farinha de milho. Que esses tropeiros usavam para o quê? Para sua alimentação ser mais fácil de ser feita. E possibilitar o meio de sobrevivência da tropa, né? Sim. Só que, assim, para quem está vendo a gente, talvez fala, pô, esse discurso tá meio estranho. Não, mas o conhecimento está nas coisas mais óbvias, né? Ela tá... O sentido das coisas, né? A identidade das coisas está no mais cotidiano. Né? A gente usou aqui... Tivemos um olhar antropológico da importância da farinha de milho, né? Como uma sociedade. O crescimento dessa cidade. Crescimento. Isso pode gerar uma civilização, né? Então não é um conhecimento menor. Né? Acho que só para a gente... outra questão também, né? Se a gente pensar, por que manteve o nome Itapetininga? Sim. Ou seja, a maioria das cidades de São Paulo mantém os nomes indígenas. Sim. Por que será que se mantém? Que se mantém, né? Que referência é essa, né? O próprio Itaú também é pedra, né? Que nem Itapetininga. Sim. Nós aqui é a Pedra Seca. Pedra Seca. Itaú não lembro, pedra... Procure no Google aí. Pedra Preta. Pedra Preta. Pô, enfim, depois você entra no Google e procure. Não vamos lembrar agora de cabeça. Não vamos lembrar agora de cabeça. Mas, então, né, esse outro que existe, né, que é o outro que foi desumanizado, sim, né, que é por meio desse racismo, né, quando aí a gente vê a importância da escola e da educação, a nossa importância enquanto servidores públicos, né, enquanto agentes do Estado, em trazer essa valorização e esse resgate, não sei se é o termo certo, mas trazer essa identidade que foi roubada, né? Porque não é só o menino, a criança que é parda ou que é negra, é uma construção do olhar de todos, não é? Exato. A gente pensar aqui no nosso país, né? Que a partir, acho que foi, não sei se você já teve na sua, você trocou na faculdade em 2003? Por aí, 2012. Então, esse ano estava se implementando a lei ainda, Isso. a lei de 1639. Isso. Eu já entrei um pouquinho mais velho, né? Então, entrei em 2010. Certo. E já lá na universidade que eu fiz, não vou citar o nome porque eles não vão me pagar royalties, eles já tinham implementado a história e cultura afro-brasileira e a história da África. Já tinha como disciplina? Já tinha como disciplina. Eu não tive. Então, eu já tive como disciplina. Não tive. E meu professor, no primeiro dia, ele fez uma abordagem um tanto polêmica e colocou assim, né? Para que vamos ter história da África? O que os africanos fizeram? Ou seja, então ele usou isso como uma provocação, né? Aí ele dizia que queria liberar o racista que tinha dentro da gente. Caramba. Ou seja, aí você vai pensar na questão do racismo estrutural. Certo. Um conceito muito divulgado hoje, né? Racismo estrutural. Naquela época ele não falava racismo estrutural. Os outros conceitos. Então, dentro dessa ideia, que ele fez essa provocação, o que ele queria chegar? Ele queria chegar que... por que temos que ter história da África do Brasil? Não só pela contribuição dos negros, mas para quê? Para que essa aula pudesse ser dada desde o Acre até o Chuí. Okay. Ou seja, sabemos que no sul do Brasil há uma colonização alemã, fortíssima, né? Tanto alguns eslavos também, sim, polacos, como são chamados, né? Alguns poloneses. Então, há uma forte presença europeia.
Só que, apesar dessa forte presença europeia, eles estão aculturados ao Brasil. Sim. E o Brasil tem muito da cultura negra. Então, essa aula de história da cultura brasileira, história da África, porque vai ter uma coisa em comum, principalmente que tem no africano, que alguns outros povos não conseguem fazer. Eles diziam, o africano sorri. Sim. Aí você vai no sul do Brasil, o descendente de alemão lá sorri com facilidade. Sim, abraça, sorri, é cordial, né? É cordial. Acolhe. Usos diminutivos. Usos diminutivos. Para tratar das pessoas. Falar em diminutivo, Itapetininga tem o diminutivo do diminutivo, né? Tem. Aí precisava de um estudo linguístico, né? Para entender se a raiz é africana. Né? O chomendinho, né? Esse inho vem das culturas africanas. Para quem quiser fazer um mestrado e um doutorado, aí um ótimo tema, né? Acho que o Sérgio Buarque de Holanda aponta no Raízes do Brasil, né? Isso, né? Ele vai discutir o homem cordial, né? O uso dos índios, né? Usa bastante esse uso dos índios, né? Será que Itapié, né? E o próprio Xé também, que Sim. Tem regiões da África que usam Xé, né? Eu não me lembro qual também. Porque assim, né? Parece... Quando comecei a ouvir o Xé, né? Eu falei, será que tem uma ligação, tipo... O que é o Tchê do Sul, né? Você tem ligação com o Tchê? Tem ligação com o Tchê, que a gente faz, né? Ligação com o Oxente, com o Oxi. Tem um X aí, né? Então, será que a ligação disso, essa questão linguística disso tudo, né? Dessas rejeições? Aí é complexidade, né, Vale? Quando vai estudar o Brasil e tentar encontrar uma visão única e racional de um processo histórico, né? De uma europeização. A gente está tentando discutir aqui de onde vem a linguagem que é praticada aqui, ainda bem, a gente não chega numa solução, não é? Então, isso de querer colocar tudo numa história única, né? A linguagem é portuguesa, europeia, né? O conhecimento é português, não cabe aqui, não é? Então, é esse mesmo ar que a gente precisa para o currículo. Sim. Né? O Brasil é um caleidoscópio, né? Você vai girando e cada hora você vê uma nova forma. Né? As coisas não se fecham. E o racismo vem justamente dessa questão contrária, né, de colocar numa linearidade, né, de impor uma única concepção, né, que eu acho que a gente traz até na própria filosofia, né, que a filosofia praticou as suas verdades únicas, né, o Hegel é muito citado, né, a ideia da história, o que é a história da humanidade, né, a racionalidade, a razão, né, europeia, evoluindo para uma consciência final, né, então Hegel lá no século XIX olhava a formação do Estado republicano, a indústria, né, os indivíduos agindo de forma mais científica, pronto, é a história caminhando para o seu fim, para a sua consciência final. Só que aí quando eu olho ao entorno da Europa, são os povos africanos, asiáticos, né, a razão não está ali, né, a ciência não está ali. Segundo eles, não, né? Então eles estão fora da história, não tem história, né? E quando a gente ainda carrega isso, né, no nosso currículo, no nosso olhar de professor, né? A gente pensar bem assim, né? Que a Revolução Industrial ela existe por causa da África. Perfeito. A gente for bem a fundo, né? Porque assim, os povos africanos já tinham conhecimento de fundição de ferro, de fazer fornos que conseguiam manipular metais que os europeus não conseguiam. Sim. Até pegamos aqui o próprio papel, ou seja, os egípcios, eles usavam papiro. E os chineses e japoneses já usavam feito pelo bambu. Sim. Enquanto o europeu tinha que matar o carneiro para fazer o pergaminho. Sim. E da história também, do conhecimento, da própria filosofia, você tem lá Tales, né, o Teorema de Tales. Ele vai até a África e projeta lá a área, né, a partir da pirâmide, né? Sim. Como se ele fosse um ser que chegasse lá, né, e encantado pela pirâmide. Mas e essa relação que ele tem com o mundo, né, egípcio, africano, de certa forma, não gerou uma relação dele na construção desse conhecimento? Exato. O próprio Arquimedes, né? Ele vai lá, né? Até quando a gente tinha antes do caderno do aluno, principalmente no 6º ano, falava do Heródoto. O próprio Heródoto. Quando eu falava do Nilo. Ele vai descrever o Nilo, né? Sim. Das cheias, né? O milagre, né? O milagre e tudo. Como esses trabalhadores têm um trabalho facilitado. Como se eles tivessem se inteirado com a cultura africana, interagido com a cultura, né, ali do continente africano, né, do egípcio ali, mais especificamente. Só que ele olha pelo olhar dele que ele tinha na Grécia, porque assim, o cultivo na Grécia era mais complicado devido à sua questão geográfica, né? Sim.
região um tanto montanhosa, com pedras. Então, acaba dificultando ali esse processo de agricultura. Perfeito. E aí eu queria aproveitar também, agora me vem à mente agora, quando a gente trouxe aqui os professores da sala de leitura, né? Como foi rico as discussões que a gente teve em torno de toda a literatura que as bibliotecas receberam, né? A gente teve um foco naquele dia também na questão do projeto de vida, né? Que está aí tão... É o coração aí do programa Ensino Integral, né? E a gente discutiu que um projeto de vida, talvez, né, se inicie no sujeito reconhecer que ele é alguém, que é um ser, né? Para se projetar no futuro, né? Que é a transcendência, né? O projeto de vida. Quem sou eu? Quem sou eu? Nesse ambiente da cultura racista, né? De desumanização do ser, como essa criança, esse adolescente se projeta no mundo se ele ainda não é um ser, né? Reconhecido, né? Se ele é um ser sem história, sem cultura, sem epistemologia, né? Que assim a sociedade vê. Então, é um desafio 10 vezes mais difícil. Você não concorda, né? Concordo. A gente pensar assim, né? Às vezes falta... que as pessoas falam assim, né? Representação. Eu falo que representação é muito importante porque o jovem pode te ver ali. Isso. Aí, Perfeito. essa criança vai lá, assiste alguns seriados americanos, né? E diz assim, pô, eu quero ser médico. Só que depois ela vai no hospital do Brasil, ela não vê pessoas iguais a ela como médico. Não. E aí cria aquela aura, né? Aquela coisa distante, inatingível. Talvez os mais conservadores falam, fica discutindo isso toda hora, mas não é ficar discutindo tudo isso toda hora. É que é o racismo estrutural, né? Já uma estrutura que vem há séculos, que não deve ser questionada, né? Não deve ser questionada. É assim porque o mundo é assim, né? Acabou. Aristotélico, tem uma finalidade, né? O médico tem que ser de determinada classe social. Senão não dar aquelas explicações que aconteceu nas épocas medievais. Porque assim, apodeucice. Sim, os determinismos, né? Sim. É complicado. Eu acho que... Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. A gente tem as leis aí, desde que você trouxe a Constituição de 88, 2003, questão afro, 2008, indígena, né? Sim. As resoluções aí que regulamentam, né, o ensino ético-racial nas escolas, né? E a gente vê nos últimos anos um fortalecimento, sobretudo da SEDUC, né? Cada vez mais propondo, né, essas formações. Agora, como será que está o impacto disso nas escolas, né? O que será que já colheu, que é observável, né? A gente não tem uma dimensão ainda, né? Chega alguns trabalhos aqui na diretoria, né? Sim. Você até propôs um Padlet, né? Temos um Padlet, né? As escolas que estiverem fazendo coisas relacionadas à educação antirracista, está disponível para todos possam estar postando. Acho que agora esse mês teremos bastante, né? Então, vamos deixar o link depois circular para vocês. Isso. Para que eles continuem alimentando lá, né? Vai ser algo importante, acaba se tornando depois uma culminância disso, né? E assim, de apresentar para São Paulo, ó, a Petininga está trabalhando. Já tem bastante atividade que foi produzida em escola, nesse Padlet ou não? Apareceram bastante ATPCs que as pessoas acabaram republicando. Mas eles não... Porque assim, a gente discutiu muito aqui, agora que está tendo as 360 nas escolas, a questão da evidência, né? Sim. Porque às vezes uma foto não consegue evidenciar um resultado, né? Ou um processo. Não, tudo bem, legal. Ele vai colocar o quê? Vai colocar ação. Coloca o nome, descreve a ação. Descreve a ação, isso aqui. Mas o resultado a gente vai ver com o tempo. Com o tempo, né? Será que as escolas já conseguem medir um pouco desses resultados? Se está um ambiente mais, eu não sei se... mais de respeito, de empate. Eu acho que cresceu bastante nos últimos anos. Acho que começou assim como tabu. Um tabu, alguma resistência, né? Uma resistência, a pessoa chega, né? Ou seja, até você pegar o próprio livro didático, né? Fiz lá na época, primeiro grau. Faz tempo, lá. Escola estadual de primeiro e segundo grau. EPG, né? EPSG depois. EPSG. Lá nos anos de 1990, né? E era raro eu chegar ao livro didático da escola, né? Aí, quando tinha aquela alegria, né? Aí o professor falava para você copiar o texto. Eu lembro do cheiro do livro didático. Sim. Então, o que tinha essa questão do livro didático? Ou seja, às vezes era muito texto e meio, digamos que, não vou dizer fora, né? Porque era um outro momento, né?
tinha primeiro essa separação, né? História do Brasil e história geral. Isso, era bem dividido, né? Sim, É. mas a gente tem que pensar que não existe história, sem história geral, não existe Brasil. Então, essa concentração maior. Aí, esses livros foram mudando. Ou seja, aí as pessoas vão lá, pô, agora você tem que falar do Egito. Agora você tem que falar também dos povos chineses. Sim, foi pela Você vai falar dos povos da Núbia, dos povos de Gana, do reino de Gana, do reino do Mali. Então, está vindo cada vez mais. E não está usando mais o negro como uma ferramenta. Então tem que começar a mudar esse olhar também, né? Ou seja, acho que já temos uma nova geração de professores chegando aí e já está vindo com essa outra já vem com cabeça, essa né? formação, eu percebo também, Isso. a turma mais jovem, né? E aqueles que estão a fim de desconstruir também já estão... Os mais antigos como nós, né? Isso, já Estão- entenderam, pô, não há uma história única, né? Ou senão as Ou pessoas... uma literatura única, ou uma ciência única, né? As pessoas às vezes confundem e falam assim, né? Que a verdade às vezes tem dois lados. Não é questão que a verdade tem dois lados. Vamos pegar colocar em si. O Brasil foi descoberto? Então aí a gente entra em controvérsia, né? Se o Brasil foi descoberto, se foi achado ou se foi invadido. Ou seja, documento português está achamento. Não fala descobrimento. Opa, achamos as terras que estávamos procurando. E aí tem algumas teorias que falam que nem foi explorado, né? Que era só uma colônia, que a metrópole se nutria, não havia não tem Estado nada, não brasileiro. tem ouro, então não tem. E outra, qual foi a reação dos indígenas? Então, acho que foi no 7º ano, já vendo aquele caderninho do 7º ano, ele já não tratava como descobrimento do Brasil, o achamento do No Brasil. São Paulo faz escola no 7º ano. Choque tem essa de discussão, cultura. né? Choque de cultura. Eu acho que é um termo mais interessante para se tratar. Aí você entra nessas duas discussões. Os portugueses é o achamento da terra, os indígenas pode ser a invasão, e você discute o que foi esse choque cultural. Sim. Ou seja, você não romantiza, você mostra assim, digamos, como dizem, né, que eu acho legal, mostrar os dois lados, Ou 3 lados, ou os 4. 3 lados, ou vários 4 lados. Só que você vai ter diversas interpretações sobre o acontecimento. Os portugueses chegaram no Brasil? Sim. A verdade é essa. Tiveram conflito com os indígenas? Sim. Agora falar assim, mas eles invadiram. Não, choque cultural. Vamos trabalhar assim com choque cultural e vamos discutir isso. Como foi essa ocupação? A ocupação foi violenta, tiveram contribuições dos dois lados para o surgimento do país, mas foi uma ocupação violenta. Sim. Acho que tem que fazer um adendo, porque hoje se fala muito, está tendo esse revisionismo, né, sobre questões raciais, e alguns podem trazer isso para o campo da guerra de narrativa, né? Sim. Que é muito falado hoje, que é um conceito da pós-modernidade, né? Mas, lembrando que currículo, ciência, história, filosofia, literatura, tem as suas metodologias próprias, né? Tem seus instrumentos, que são testados, tem seus métodos, né? E que não é uma guerra de narrativa, né? É um conhecimento que é legitimado por bancas de pesquisadores. Sim. Então, quando você traz aqui, né, a história como múltiplas interpretações ou qualquer outra forma de conhecimento, não estamos no campo de uma guerra narrativa. Não. Estamos no campo de uma discussão científica, né, que é muito diferente. Porque a gente vê como é perigoso, né? Cair nisso da narrativa, e alguém querer conduzir, né, esse conhecimento fora de instrumentos corretos, de métodos corretos, né? É muito perigoso. No caso, a gente entra nessa questão do perigo também de falar da história única. Né? Seria o mesmo perigo da história única. Essa questão da pós-verdade, né? Ou seja, pós-verdade. Não é mais isso, agora é isso. Sim. Então, quais documentos você usou? Usou o mesmo documento? Esse pensamento mais fechado, né? Ele sempre está aí, né? Sempre olhando. Falou, não, vamos resgatar o que era, né? Mais seguro. Mas não é assim, não. Né? É perigosíssimo, né? Há conflito, ou seja, não é uma coisa assim que podemos dizer, isso aqui está pronto e acabado. A gente pega o exemplo, já que estamos falando de ciência, né? Vamos falar o ovo.
de novo, quem era dos anos 1990, né? Não coma ovo, faz mal para o colesterol. No máximo um ovo por dia. Sim. O que a ciência descobriu hoje em relação ao ovo? O ovo faz bem. Então, enfim, eu acho que quando pensa ciência, ela é isso mesmo, né? Ela nunca é o conhecimento fechado. Sim. Né? Ela sempre está mais no campo do hipotético, porque ela precisa se reconstruir, né? Se ela fecha em verdades dogmáticas, né? Mas ela é mais no campo científico. Então, aí vem aquela questão, né? Mas como contrapor isso, né? Você fala assim, pô, mas será que o ovo realmente faz bem ou faz mal, né? Você vai fazer uma pesquisa. Para se refutar uma pesquisa, você tem que fazer uma pesquisa. Sim. Você não vai chegar e falar assim, não, eu não concordo e ponto final. Para mim faz bem. Inclusive, agora aqui do nosso lado está tendo uma formação diferente de iniciação científica, né? Isso. E com certeza eles devem estar discutindo a identificação de problema, levantamento de hipóteses, né? Experimentação, né? Exatamente. Então, quando você faz uma pesquisa, você tem que sempre colocar uma coisa que é extremamente importante. Contexto e o pretexto. Qual é o contexto e por que foi feito. E a mesma coisa nessa questão que a gente está discutindo aqui, né? História, filosofia, sociologia, essa questão da decolonialidade. A visão antirracista passa por esse olhar científico, né? Não é um jogo de narrativa. Acho que a gente está trazendo aqui, né? Para o pessoal falar, isso é ideológico. Não. Né? Vem dentro de uma ciência histórica, uma discussão epistemológica, né? Da teoria da ciência, é algo muito... E o impacto social disso, que é o nosso olhar principal aqui. Né? Exatamente. Senão a gente vamos voltar lá no século XIX, na qual a gente discute também nos cadernos do nono ano, não sei agora se está no nono, se está no oitavo ano. Escola, né? Esse é o de São Paulo faz escola, agora temos agora o Recriação, do Paulista. Isso, que deve estar falando da questão do racismo científico. Sim. Ou seja, então, enquanto aquela pesquisa foi prejudicial, sim. A gente está vendo os reflexos dela até hoje. Perfeito. Que, na verdade, até esse excesso da instrumentalização da ciência, né? Da razão, né? Que pode até desembocou aí nas teorias raciais, nazismo, né? De usar a razão como instrumento de poder, né? A ciência como um homem superior, de homem superior, de povo inferior, né? Isso. Muito perigoso. Né? Sempre o campo da multiplicidade é melhor, né? Das diversas visões de mundo. Historicamente a gente percebe, né? É mais democrático. Você faz ali uma pesquisa meio que por cima. Então, vamos pegar assim, como eles devem ter feito isso lá no século XIX, além da ideia de querer colonizar outras nações por causa da crescente do capitalismo. Mas, vamos lá. Só a observação dele. O europeu aqui está desenvolveu escrita, desenvolveu isso, então nós somos superiores seguindo o estudo do Darwin. Se os animais evoluem, o ser humano também evolui. E esses aqui são os atrasados. Aí depois, como se começa a quebrar isso? Já começa lá com os pan-africanistas. Aí depois depois que vem a Segunda Guerra Mundial, aí tem também a Conferência de Bandung. Sim. E vem toda essa discussão da decolonialidade, né? Desde os anos 70, 60, esse período de descolonização. Isso, né? aí já entra com o Fanon, né? Referência importantíssima, né? E o Fanon, para quem não conhece o Fanon, ele é o quê? Ele é da Martinica, que foi uma colônia francesa, e era uma pessoa de classe média, digamos que alta, da Martinica. E ele vai para Paris estudar, para a França estudar. Aí, ele só se entende como negro quando parece que uma criança chega para a mãe e fala: "Mãe, o negro!" Em Paris. Isso. Depois de ter morado a vida inteira em Martinica. Aí a mãe chama o menino, ele meio que dá uma risada, porque se deparou com o diferente. Certo. Tanto que a Europa, naquela época, ainda tinha zoológicos com pessoas. Sim. Achando que colocando o outro, uma dica de um filme super interessante para discutir essa questão, mas não passe para os alunos, esse filme é para os professores, chama Vênus Negra. Vênus Negra. Então, dá para entender toda essa questão do racismo científico e como ele vai se deparar no final, quando agora não lembro se foi em Londres ou na França,
tem um museu de ciência e essa mulher está exposta lá. E o pessoal de uma região dela fala, não, ela tem que ser retirada daí e ser enterrada na sua terra. Nem o direito de morrer na... Ou seja, ela ficou como um material de exposição, uma coisa exótica. Instrumento. Uhum. Isso diminui, né? Demais. E vale, para a gente finalizando aí, chegando nos momentos finais. Pois é, ó, quem diria? Quem diria? Essa conversa é longa e dá para durar mais uns dias aí. Esse formato a gente não tem noção de como está sendo. Não. No PowerPoint, né? Na slide, na marcação. Mas para vocês a gente vai mandar pelo menos os PowerPoint com o que seria a decolonidade. Com os conceitos. Que na verdade até foram para as escolas durante as OTs, né? Isso. Não sei se as escolas fizeram, né, a replicabilidade dessas. Algumas escolas fizeram, mandaram né? as fotos, tudo, né? Bacana. Aqueles que não fizeram ainda, continuem fazendo. E para o 20 de novembro aí que se aproxima, né? Consciência Negra, que olhar aí você teria para as escolas? Que, por exemplo, tem algumas escolas que não trabalharam nada, algumas já trabalharam no processo, né? Como que... A gente não pensar assim que, deu muito trabalho, daqui a pouco tem um SARESC, isso, aquilo, né? Então, pensam esse dia como uma culminância. Tá. Ou seja, uma culminância dessa luta antirracista. Okay. Ou seja, vamos pensar que tem que se trabalhar uma questão transversal. Certo. Para que nem todo mundo precisa sair do currículo. O que a gente pode trabalhar? Olha dentro do próprio currículo, como isso se relaciona com a luta antirracista. Ou se não, depois que vocês já trabalharam dentro do próprio currículo, essa luta antirracista. Ok. Para que vocês possam estar apresentando. Certo. Aqueles que quiserem fazer um dia especial, beleza, façam. E me convide também, né? Por favor. Eu e o Bruno aceitamos o convite. Vamos aí prestigiar o evento de vocês também. Acompanhar, né? Dialogar sobre. E mostrar assim, né, que não só mostrar a cultura negra naquele dia, mas que ela está presente no currículo. Sim, que é o essencial, né? A gente dentro da matemática, dentro da química, dentro da física, dentro de todas as matérias. Do projeto de vida, do projeto de vida, juvenil, né? Dentro de tudo isso você pode trabalhar. Não é você pensar assim, né? Putz, nossa, o que eu vou falar? O ser alienígena sobre o racismo assim, por exemplo, na química. Eu não sei. Eu vou dar uma dica aqui de um artigo que eu li, que até o professor Delvani, lá do Ernesto, né, estava trabalhando comigo ano passado. Trabalhou comigo ano passado, eu mostrei esse artigo para ele, ele se apaixonou. Que é o quê? Como você pode trabalhar a química, a ciência? Use o filme Pantera Negra. Pô, filmaço aí. Eu vou dar duas dicas assim, bem simples. Qual o metal importante dentro do filme Pantera Negra? É um metal fictício. Okay. É o vibrânio. Tá. Aí agora você pega quantos metais tem na África que alimentam o capitalismo? O Ocidente, a cultura. O Ocidente, tudo. Quantos desses é importante? Quantos desses metais estão dentro da tabela periódica? Sim. Tá vendo? Já é um gatilho. Isso, você precisou sair do seu currículo. Não. Então, a questão dos poros, dos metais, física, química, a cana-de-açúcar, como se dá o processo da cana para pinga. E também, se não encontra, também discutir o porquê não está a presença da cultura de povos africanos, asiáticos. Algumas pessoas usam os joguinhos também, super interessante. Mas se mostrar assim, se levar a problemática. A problematização já é o início, o assunto. Já é o início. Às vezes você quer discutir, É. questão raciais. Pô, como eu vou fazer isso em matemática? Pô, posso fazer um gráfico, mas eu tenho que trazer um texto para problematizar. Sim. Então você pode pegar a questão de quantos se formam, quantos chegam no nível superior, quantos ocupam a questão da... E aí eu tenho da profissão também, uma metodologia matemática, né, que é estatística, em favor de um olhar sociológico aí para se entender uma sociedade, né? E a matemática aí como apoio, né? Legal. Não queria ser no meio para essa atingir. Não é pensar em coisas mirabolantes, isso, aquilo. Calma, gente. Não precisamos fugir do assunto. A gente tem que pensar primeiro na questão de problematizar. Isso.
e devolver o que foi tirado, né? Essa epistemologia. E depois essa concluir, né? estética, Pô, o que você deu para entender disso? Debater, trazer para os alunos, trazer a visão deles, não fazer só aquela matemática crua. Perfeito. Vamos, Protagonismo, né? é um problema com os professores de matemática. Vamos humanizar a matemática. É isso. Eu acho que nosso tempo está estourado aqui, o nosso produtor Peck Marini está aqui nos dizendo nos estúdios Isso. de diretoria de ensino. Uhum. Ainda não demos um nome para esse formato aqui, né? Então vamos batizar hoje de Old Derita. Old Derita. Derita Pet. Derita Cast. Derita Cast. Derita Cast Humanas. Bom, espero que tenha sido um momento agradável para as pessoas, né, de aprendizagem. E eu vou me despedindo aqui, Válida. As pessoas, os professores, gestores estão assistindo. E que, caso tenha alguma dúvida, alguma ideia para replicar conosco, né, que nos procure, que nos convide para as feiras, que nos mostrem, nos apresente os planos de aula, os planos de ação, como isso tem se comportado na escola. Né? A gente precisa dessa devolutiva até para a gente focar nas nossas formações, né? A gente se aprofundar nisso, né? É. Agradecer também, foi uma conversa muito legal, espero que vocês tenham gostado também desse formato, né? Aí vocês depois dão uma devolutiva para nós aí, mandando mensagens no WhatsApp, no nosso e-mail, para que ficamos agradecidos. Então, agradecer a participação de todos, agradecer a participação do Bruno, do Marinho, do nosso apoio. Todo mundo conhece o PEC. Até breve. Até breve, gente. Obrigadão, hein? Obrigado, tchau, tchau. Tchau.